Meu amigo me contou essa história. Depende de você acreditar ou não. Andrew era motorista de táxi em nossa pequena cidade, de manhã até tarde da noite. E os passageiros não costumavam sentar no banco de trás. Um dia ele estava voltando para casa bem tarde. Já era meia-noite e de repente ele viu um homem alto e magro parado na estrada com um casaco comprido. Então ele decidiu que se o homem estivesse vindo em sua direção, ele o daria uma carona. Andrew perguntou se ele precisava de algo. O homem se abaixou e olhou dentro do carro. Ele estava usando um grande chapéu velho, cuja sombra cobria quase completamente seu rosto. Meu amigo percebeu apenas seu sorriso e alguns dentes pequenos. Então, sem esperar por uma resposta, Andrew decidiu ir, apertou a embreagem e engatou a marcha. Mas o estranho pôs a mão no carro e abriu a porta traseira. Depois de um momento, ele já estava sentado no banco de trás. Andrew não entendeu como ele entrou, porque a porta estava trancada. Com a voz trêmula, ele perguntou para onde estava indo. O passageiro indicou para a frente e Andrew começou a dirigir. Andrew estava dirigindo e não sabia exatamente para onde precisava ir. Ele manteve os olhos na estrada por um segundo e olhou no retrovisor no seguinte. Ele viu o viajante no espelho. Ele estava em silêncio e sorrindo estranhamente. Depois de um tempo, Andrew se afastou um pouco e manteve os olhos na estrada por alguns minutos. Então ele olhou no retrovisor e não havia ninguém atrás. Ele acordou suando frio. Acontece que Andrew adormeceu após a última viagem, depois de tomar uma xícara de chá. Sua cabeça doía e ele estava muito cansado. Ele teve que ir para casa porque era madrugada. Ele ligou o carro e partiu. Depois de um tempo, Andrew notou a estranha figura de um homem ao longe novamente. Ele também estava parado perto da estrada, usando um casaco longo e um grande chapéu velho. Era ele, o homem estranho e assustador de seu sonho. Andrew pisou no acelerador e decidiu não diminuir a velocidade de qualquer maneira. Ele não se atreveu a provar seu sonho. Era um dia normal de escola. Estava quente e ensolarado lá fora, e a aula estava em pleno andamento. Dois amigos se encontraram depois da aula para conversar um pouco. Max, por que você tá tão bad? Olha o que eu tenho. O que é isso aí? É um novo filme de terror. Você gosta, né? Coisas assustadoras. Stan entregou para ele uma fita azul. Bem, comprei no mercado ontem e me disseram que é um filme assustador. Ainda não vi, então você será o primeiro. Não esquenta que seja velho. Você tem um videocassete, né? Traga amanhã, eu quero muito assistir. Naquela noite em casa, Max sentou-se em frente à TV e inseriu a fita azul no videocassete. A TV assobiou e deu um estalo. A fita parecia ter pelo menos 20 anos. Como poderia ser um novo filme? A princípio, nada aconteceu. Mas então, algumas imagens estranhas apareceram na tela. Uma criatura assustadora, com longas mechas de cabelo desgrenhado, dentes podres, olhos brancos turvos e uma língua bifurcada. Ela não apenas olhou para Max. Ela parecia estar observando cada movimento seu. Demorou uns 5 minutos até que sua mãe entrou na sala. Max, o que você está assistindo? Desliga esse lixo e vamos jantar. Demorou um pouco para Max apertar o botão parar, como se algo estivesse segurando. Que porcaria! Ele desligou e colocou a fita de volta na mochila. No dia seguinte, Stan e Max foram para fora. Jogaram bola por um tempo e depois se sentaram em um banco no quintal. Então, como foi? Você já assistiu? Stan perguntou. Isso é um lixo. A fita inteira. Era só uma velha louca rindo e pronto.
No começo fiquei com medo, mas depois percebi que era só uma piada. Poxa, cara, desculpe, eu não sabia disso. Vou devolver ao vendedor, mas primeiro vou assistir sozinho. Quero ver como é uma porcaria. Ei, olhe, aí está sua mãe. Tudo bem, eu vou. Você provavelmente vai ser chamado para jantar agora. Eles se despediram e Max voltou para casa. Quando ele chegou à porta, ele olhou para a varanda novamente e ficou atordoado. Não era a mãe dele. Era a mulher assustadora da fita de vídeo. Max, vai pra casa. Tarde da noite, eu estava voltando da casa de meus amigos. Eu queria silêncio e dei uma caminhada. Quase não havia ninguém na rua. Notei um parque do outro lado da estrada e um menino que brincava com a bola bem na beira da estrada. Fiquei confuso. Era quase meia-noite e a criança, que parecia ter 7 ou 8 anos, estava brincando com a bola sozinho. Olhei para ele de longe e de repente ele me notou. Eu fui até ele e perguntei onde estavam seus pais. Ele não respondeu nada, apenas olhou para mim. Decidi chamar a polícia para que eles pudessem resolver o problema mais adiante. Tentei ligar para o serviço de emergência, mas não consegui. Em seguida, o menino puxou um pedaço de papel com um número e o nome nele: Arthur. Percebi que era o número de sua mãe e ele se chamava Arthur. Liguei e alguém pegou o telefone do outro lado da linha. Ouvi uma voz de uma mulher chorando ao telefone. Ela me pediu para parar de ligar e ficar passando trote com tanta crueldade e que ela denunciaria a polícia. Fiquei com medo e desliguei na cara dela. E o menino tinha sumido. Chamei ele, mas ele deve ter pregado uma peça cruel em mim e fugido. Depois fui para casa confuso. Em casa, já sentado em frente ao computador, resolvi pesquisar no Google o nome do menino e o nome da rua. O que vi me assustou terrivelmente. O pequeno Arthur havia sido atropelado por um carro há um mês e sua mãe estava sendo aterrorizada por alguns espertalhões malvados durante a noite e ela alegou que seu filho ainda estava brincando na beira da estrada. Eu também era um brincalhão involuntário quando conheci o espírito do menino na estrada.